Olá, sou Núbia Pontes, professora de Biologia, e a aula de hoje é sobre citologia. A palavra citologia vem do grego cytos, que significa célula, e logos, estudo. Esta área da biologia começou a se desenvolver a partir da invenção do microscópio, mesmo porque a maioria das células não são visíveis a olho nu. O termo células foi usado pela primeira vez em 1665 pelo cientista inglês Robert Hooke, ao fazer a primeira observação destas estruturas em um fragmento de cortiça. Desde então, com o avanço da tecnologia, os conhecimentos no campo da citologia têm aumentado incrivelmente. E hoje, graças ao descobrimento de sequências de aminoácidos, estruturas tridimensionais de moléculas, aos estudos sobre enzimas e modelo molecular do DNA, a citologia se tornou um dos ramos mais importantes das ciências biológicas, contribuindo muito para a genética, bioquímica e patologia. Em 1839, um outro cientista, o fisiologista alemão Theodor Schwann, concluiu que todos os seres vivos são formados de células e estabeleceu, juntamente com o botânico Matthias Schleiden, a teoria celular, que afirma que todos os seres vivos são constituídos por células. A teoria celular também estabeleceu que cada célula surge a partir de outra célula pré-existente. Neste contexto, os vírus, incapazes de se reproduzirem sozinhos, são organismos polêmicos, porque podem até parecer, mas não são formados por célula. Sua estrutura é basicamente composta por uma cápsula de proteína, o capsídeo, que armazena seu material genético, uma molécula de DNA ou de RNA. As células são as unidades morfofisiológicas dos seres vivos. Isso quer dizer que são responsáveis por formar a estrutura dos organismos e desempenharem as diversas funções metabólicas que os mantêm vivos. Aqueles que são formados por uma única célula são unicelulares, como as bactérias, os protozoários, as leveduras e alguns tipos de algas. Já os multicelulares ou pluricelulares, como os vegetais, os animais e a maioria dos fungos, são constituídos de várias células. Nós, seres humanos, fazemos parte do reino animal, que é composto por seres vivos pluricelulares, eucariontes, heterotróficos, cujas células formam tecidos biológicos. Vou usar agora uma célula animal como modelo para que você reconheça a estrutura básica da célula eucarionte. Este tipo de célula apresenta membrana, citoplasma e núcleo. Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo com uma célula humana, formando uma célula híbrida. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, 2 anticorpos foram inseridos no experimento. Um específico para as proteínas de membrana do camundongo e outro para as proteínas de membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. Para responder a esta questão, você precisa saber que a membrana plasmática das células é uma bicamada lipoproteica e que sua estrutura é considerada um mosaico fluido. Mas o que é isso? Significa que esta membrana é formada por 2 camadas de fosfolipídios e proteínas que se movimentam livremente entre si. Imagine essas estruturas como pessoas em uma multidão. Elas tendem a se movimentarem uma em relação às outras, trocando sempre de posição. Além disso, você precisa saber também que anticorpos são proteínas que se ligam especificamente a outras proteínas e que, neste caso aqui, servem apenas para que você perceba esse movimento das proteínas de camundongo e humanas na estrutura da membrana da célula híbrida. Vejamos a sequência então. A mudança observada da etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas, letra A, movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica, letra B, permanecem confinadas em determinadas regiões da bicamada, letra C, auxiliam o deslocamento dos fosfolipídios da membrana plasmática, letra D,
são mobilizadas em razão da inserção de anticorpos. Letra E, são bloqueadas pelos anticorpos. E aí, o que acontece com as proteínas nesse contexto? Se você pensou letra A, já compreendeu que, neste caso, a mudança de posição das proteínas sinalizadas pelos anticorpos específicos ocorre devido a esta propriedade de fluidez das membranas plasmáticas. Então, a resposta é letra A. Movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica. Até a próxima! Viu que aula maravilhosa? Não é à toa que eu gosto de biologia. Fique ligado porque no próximo bloco tem aula de português.